Boa noite para você que está acompanhando a TVU no canal 55 UHF 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através das nossas redes sociais. Prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, anunciou os primeiros nomes do secretariado. A gente trata disso no primeiro bloco do programa. E depois eu converso com Cláudio Lamacchia, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O 21h30 está entrando no ar. Prefeito eleito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, anunciou hoje os 2 primeiros nomes do futuro secretariado. São eles o responsável pela pasta da Fazenda, Leonardo Busato, que sai do Tesouro do Estado, junto ao secretário Giovanni Feltz, e vai comandar a Secretaria da Fazenda do município de Porto Alegre. E Erno Hausen, ele que era do Serviço de Telesaúde, que foi muito utilizado, inclusive, por Nelson Marquesan na campanha eleitoral, será o comandante da pasta da Secretaria Municipal da Saúde. Acompanhe trechos desse anúncio realizado hoje à tarde aqui em Porto Alegre. A gente hoje vai apresentar para a sociedade os 2 secretários de 2 pastas que para nós tem um significado muito importante. A primeira é a Secretaria da Fazenda. Essa pessoa que é o Leonardo Busato, que muitos de vocês aqui já conhecem, por ocupar hoje um cargo de relevância no governo do Estado do Rio Grande do Sul também, na Secretaria da Fazenda, é diretor de despesas, então está acostumado também com parcos recursos. Mas ele vem para cá justamente para que possa ajudar a gente a acertar essas contas. E o meu papel nesse novo desafio que eu encaro, junto com, obviamente, o nosso prefeito, nosso vice-prefeito e os colegas de secretário, vereadores, é um desafio enorme, a situação é muito complicada das finanças, os números que a gente já tem preliminar, que a gente teve acesso, então, obviamente, a gente vai ter mais acesso no começo do ano que vem, a partir da nossa gestão. E acho que é um desafio, mas é um desafio que me motiva, prefeito, é um desafio que eu sou porto-alegrense, eu nasci aqui, eu vivi aqui, eu amo essa cidade, acho que isso é uma coisa também que me motiva de poder ajudar essa cidade em que eu nasci, cresci, desenvolvi toda a minha carreira. Então, mais uma vez agradecer a confiança, eu sei que não foi uma escolha fácil, gerir as finanças, eu tenho uma certa experiência nisso, gerir parcos recursos, é muito complicado, as demandas são ilimitadas, a população tem demandas ilimitadas, as pessoas querem fazer as coisas, mas a gente tem uma limitação orçamentária, então o nosso foco sempre vai ser aumentar a produtividade do gasto, aumentar a eficiência e fazer com que esses recursos cheguem na ponta, nas pessoas. Nós temos uma estrutura menor, eu acho que isso alinha com o que eu penso, a própria apresentação da estrutura do prefeito Marquesan já foi uma sinalização disso, de ter uma estrutura mais enxuta e que atinja diretamente aquele que mais interessa, que é a população porto-alegrense. Então, agradecendo mais uma vez, depois eu fico à disposição para perguntas e vamos trabalhar bastante, né? Vai ser um desafio enorme, são 4 anos de muito trabalho, muito desafio, esperamos entregar o melhor para a população porto-alegrense que elegeu o prefeito Marquesan para esse desafio nos próximos 4 anos. Com muita alegria que a gente apresenta, eu vou olhar o sobrenome dele aqui, porque eu estou com dificuldade. Erno Hausen, você chama de Erno. O Erno Hausen, a gente falou muito, não só eu, de mim até a Luciana Genro, falamos do teleatendimento, no caso específico, prestado pelo Telesaúde. Né? O Erno foi o criador, foi o fundador, e durante quase que a última década, eu acho, ele comandou o Telesaúde, que é o único órgão de teleatendimento credenciado para atender pelo SUS todos os municípios brasileiros. A gente vai enfrentar um contexto, como disse o colega Leonardo Busato, econômico com dificuldades, mas por outro lado nós temos um contexto aqui na cidade. Porto Alegre é um município com gestão plena da saúde desde 1996, tem um conjunto muito grande de trabalhadores extremamente dedicados para entregarem o seu ofício em prol da saúde das pessoas. Pela Secretaria passaram muitas lideranças importantes que qualificaram esse trabalho. Não se entra numa terra arrasada, ao contrário, há uma estrutura de serviços muito presente, muito forte na cidade, e há um conjunto de trabalhadores altamente qualificados
para os quais nós vamos apresentar os nossos princípios e diretrizes para ter um novo foco, né? O nosso princípio, como todos disseram, são as pessoas. Em relação à saúde, nada mais óbvio do que isso, mas nada mais importante reafirmar isso. O nosso foco vai ser melhorar a saúde das pessoas, principalmente quando elas estiverem necessitando de cuidado médico, com transparência, com inovação, com novos canais de comunicação entre a gestão, entre os serviços e a população. É nesse contexto, é com essas diretrizes que a gente pretende entregar o que o Paim e o Marquesan, durante a campanha, várias vezes salientaram como suas promessas. Aumentar o acesso das pessoas aos serviços de saúde, ter transparência nesse acesso, qualificar o atendimento na atenção primária e integrar as informações utilizando ao máximo as tecnologias de informação e comunicação. Nos próximos dias, Nelson Marquesan deverá realizar novos anúncios de futuros secretários da gestão de Porto Alegre. Entre eles, Luciano Alabarce, secretário municipal da Cultura, e um nome que é considerado coringa. Pode atuar em diferentes pastas, mas é certo, por toda a composição que está sendo feita e por todo o acompanhamento dos jornalistas políticos, que ele estará no governo Nelson Marquesan. O nome é de Kevin Krieger, que foi uma das principais figuras do Partido Progressista para o apoio do PP a Nelson Marquesan. Depois do intervalo comercial, eu converso com Cláudio Lamáquia, presidente do Conselho Federal da OAB, sobre política e outros assuntos. Fique bem informado, fique ligado aqui no 21h30. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Estou recebendo esta noite aqui nos nossos estúdios Cláudio Lamáquia, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Lamáquia, prazer tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Felipe. O prazer é meu, sem dúvida nenhuma. Podíamos falar em outros momentos, o momento é de crise. Vamos começar pela política, então. Antes a gente falar algumas coisas da OAB propriamente ditas. Me diga o seguinte, momento político, essa primeira... o vazamento de um dos depoimentos da Odebrecht, eu já disse hoje no rádio, é 1/70 apenas do que... Né? Do que nos espera. Na Odebrecht tem mais Andrade Gutierrez, Carioca, OAS, as outras empreiteiras todas. Qual é a avaliação do que está acontecendo nessas denúncias que envolvem o governo Temer? Bom, primeiro, uma preocupação muito grande, né, por parte da OAB e seguramente eu acho que a própria sociedade está absolutamente apreensiva com tudo que está sendo hoje divulgado, né? É um momento muito difícil para toda a sociedade brasileira. Nós vivemos aí uma crise ética e moral sem precedentes no Brasil. Já estamos vindo de um outro processo extremamente traumático, que foi o próprio impeachment da presidente da República, da anterior presidente da República. E agora vivemos esse momento de denúncias graves, gravíssimas, que envolvem, inclusive, o atual primeiro mandatário da República, o atual presidente do nosso país. Isso é algo que seguramente não tem precedentes, tudo isso que nós estamos vendo, porque não envolve apenas denúncias do presidente da República ou que estejam chegando no presidente da República, mas envolve denúncias que chegam em deputados, senadores, governadores, presidente de um tribunal de contas de um estado, como é o caso do Rio de Janeiro. Portanto, é algo que preocupa e muito mesmo, né, Felipe? E o Brasil precisa ser
passado a limpo. Ou seja, o que nós temos hoje de impunidade, de corrupção, é algo inaceitável e eu acho que nós temos que aproveitar exatamente este momento para que o Brasil possa superar tudo isto e depois, lá na frente, retomar o crescimento, né, e retomar até mesmo a sua trajetória no que diz respeito à política. Como o nome de Temer é citado mais de 40 vezes, né? Como é que é o seu acompanhamento disso? Né? Em primeiro lugar, porque eu fico, de vez em quando eu converso com o senhor está na Paraíba, por sinal tem uma reunião lá amanhã. Outras vezes o senhor está em Brasília, outras vezes o senhor está dentro de avião o tempo todo. Como é que o senhor acompanha isso? Senhora, eu recebo essas informações dessa forma, consigo avaliar dessa forma, e se chama Conselho Federal para que tipo de coisas? Bom, eu fico mais em Brasília hoje, né, Felipe? Eu tenho dividido a minha atividade profissional entre Brasília e também o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, porque tenho a minha vida profissional aqui, meu escritório, ou seja, eu não estou fora da advocacia, porque o cargo de presidente nacional da Ordem é um cargo honorífico, é um cargo que nós exercemos ele de forma voluntária sem que haja qualquer tipo de remuneração. Portanto, não posso... recebe as despesas. Simplesmente tenho, por parte da UAB, tenho a cobertura das despesas que tenho em termos de viagem ou em termos de representação. Mas também exerço a advocacia. Portanto, eu tenho que continuar a minha atividade. Tem que cuidar do escritório. Tem que cuidar do escritório. A lojinha está aberta. Senão, obviamente, que eu acabo, numa situação ou outra, depois tendo alguma dificuldade maior. Então, quando consigo trabalhar na linha de, olha, eu fico um pouco em Porto Alegre, um pouco em Brasília, hoje também tenho atividade profissional em Brasília, mas tenho passado a maior parte do tempo, efetivamente tu tens razão, voando, porque eu tenho diversas atividades Brasil afora como presidente nacional da OAB. Então, estou em São Paulo, estou no Rio, estou no Nordeste, estou no Norte. Isso tem me imposto também, neste ritmo praticamente frenético que nós vemos hoje em termos de notícias, isso tem me imposto uma retaguarda muito forte, ou seja, a Ordem... O Conselho Federal da OAB hoje tem uma equipe voltada permanentemente para acompanhamento de notícias e eu tenho praticamente informação online do que está acontecendo. Aterrizo numa determinada cidade, estou voando, aconteceu alguma coisa, quando eu chego já tenho a notícia do que está acontecendo. O WhatsApp não para. O WhatsApp não para? Bom, o WhatsApp dizem uns que é o mal moderno. Digo eu que, na minha avaliação, e principalmente para a minha atividade profissional, é extremamente útil hoje. Claro que ele te faz ficar conectado 24 horas por dia, mas também ajuda muito no dia a dia, e notadamente na condução das demandas que temos. Aí entra na sequência. Folha de São Paulo está dizendo que o Temer está na delação da Odebrecht, o Estadão já está dando a crise com mais deputados, a Veja está dando essa informação, o site tal está dando essa informação, o blog tal. E aí o senhor tem que processar tudo isso e responder pela OAB. E a imprensa lhe cobrando o que eu faço e outros fazem rapidamente posições. Como é que o senhor faz isso? Como é que acaba? Hoje tem sido uma verdadeira ginástica, né, Felipe? Porque ao longo dos 86 anos, né, e digo eu, de relevantes serviços prestados ao Brasil, da Ordem dos Advogados, né, nós não temos, na nossa história, eu acho que na própria história da República do Brasil, nós não temos um momento tão complicado quanto este. Muitas vezes as pessoas, inclusive, têm brincado comigo, mas Lamáquia, que presente tu recebeste? Porque é o pior momento da história do Brasil para ser presidente nacional da OAB. Nem na época da ditadura militar nós tínhamos tantas dificuldades. Claro, seguramente foi um momento muito ruim para a República, mas naquele momento nós não tínhamos tantas divisões, né? Ou seja, era praticamente toda a sociedade contra a ditadura militar. No âmbito da Ordem, então, isso era absolutamente pacificado. Hoje não. Hoje nós temos correntes, hoje nós temos diversas variáveis no meio desse processo todo e, além de tudo, nós temos informações, algumas que são oficiais, outras que são extraoficiais e algumas que serão oficiais depois, né? O caso de uma delação, por exemplo. Enquanto esta delação não for homologada pelo Supremo Tribunal Federal, ela é uma informação extraoficial. E depois de homologada, ela ainda precisa de uma prova. Então, nós lidamos com diversas variáveis. E mais que isso, né, Felipe? Eu represento um conselho, ou seja, a Presidência Nacional da Ordem, ela fala em nome de um conselho que é composto hoje por 81 conselheiros federais, 3 conselheiros por estado, e que representam uma diversidade de pensamento bastante expressiva. Aliás, isto é que faz a instituição OAB uma instituição tão grande, uma instituição tão respeitada, né? Porque dentro da diversidade é que nós temos um posicionamento que ele é, primeiro, democrático e, segundo, totalmente apartidário. Ao menos é isto que eu
pretendo sempre verbalizar à frente da OAB. A ordem se posicionou na questão Collor, se posicionou na questão Dilma. O senhor deixou, me parece que o senhor já tem encaminhado uma situação aí que não há nada ainda oficial contra Temer, há o vazamento. A ordem vai avaliar a posição contra Temer em quanto tempo, o senhor imagina? Ou a favor? Sem dúvida nenhuma, Felipe. A OAB ela não faltou ao Brasil no passado, não falta no presente, não faltará ao Brasil no futuro. Sem dúvida nenhuma, nós estaremos avaliando, sim, e estou fazendo isso para e passo conforme as informações que temos recebido. Agora, a OAB tem que agir de forma absolutamente responsável, como, aliás, agimos na questão da ex-presidente Dilma Rousseff. Ou seja, nós tivemos um posicionamento que ele foi técnico e um posicionamento que foi absolutamente democrático no campo da instituição. Lembrando que no último episódio do pedido de impeachment da OAB com relação à ex-presidente da República, nós ouvimos as 27 OABs do Brasil, nós ouvimos os 81 conselheiros federais, que é, sim, o campo próprio de deliberação do sistema OAB numa questão como esta nacional, mas nós ampliamos para ouvirmos os estados, e a ordem se manifestou de forma absolutamente apartidária. Ou seja, eu costumo dizer que a OAB não pode se movimentar de acordo com as paixões ideológicas ou partidárias. A OAB, ela não é do governo, ela não é da oposição. A OAB é do cidadão e dos advogados. E, portanto, quando ela caminha nesta linha, tendo presente que nós temos que defender, sim, a Constituição Federal, nós caminhamos corretamente, porque aí nós vamos ter uma decisão que seja técnica, em todas as situações. Agora, me preocupa muito o que nós estamos vendo hoje, porque isto traz à sociedade também uma incerteza muito grande. Veja bem, Felipe, hoje este governo que aí está impondo à sociedade enormes sacrifícios. O governo é legítimo, este governo chegou não pela via do voto, mas é legítimo porque chegou pela via constitucional. Tudo o que nós esperávamos e queríamos é que um governo chegando não pela via do voto, e sim pela via constitucional, ele pudesse ter uma maneira diferenciada para que tivesse a sua legitimidade reconhecida pelo próprio cidadão, né? Ou seja, que ele pudesse se fortalecer. O que nós estamos vendo diante de todas essas denúncias é um enfraquecimento do próprio governo, né? Porque a sociedade cobra muito isso. E aí nós ficamos pensando, bom, na medida que o governo está enfraquecido, na medida que estas denúncias todas são colocadas, como é que um governo pretende este esforço da sociedade ou este sacrifício da sociedade que aí está posto? Notadamente, falo agora da questão da Previdência. Ou seja, que nós precisamos aprimorar o nosso sistema de Previdência, precisamos, sem dúvida nenhuma. Que nós precisamos de uma reforma, precisamos, sem dúvida nenhuma. Mas entendo eu, Felipe, que nós não precisamos de uma reforma como esta que está aí imposta. Vocês vão entrar no debate da Previdência? Vamos entrar. O AD inclusive, já está examinando. Determinei a nossa comissão de estudos constitucionais e previdenciário para que façam um exame. Eu, num primeiro momento, inclusive, já me manifestei, achando que nós temos aí um retrocesso social inadmissível, notadamente num momento como este. Os números que estão postos são números altamente questionáveis. Alguns especialistas, inclusive, dizem que nós não teríamos este déficit na área de previdência social, ou seja, que a previdência seria, inclusive, superavitária. A Anfip diz isso, né? A Associação Nacional dos Fiscais da Previdência diz isso, mostra no seu site os números a respeito disso. Isso. E, além disso, alguns especialistas também na área têm reafirmado isto que já diz a Anfip, né? Nós temos algumas estatísticas, inclusive do IBGE, que informam que em determinados estados da federação as pessoas têm como expectativa de vida algo em torno de 65 anos, né, em um grande contingente, um grande número de estados da federação com esta expectativa de vida, né? Então significa dizer que estas pessoas não vão mais se aposentar, essas pessoas vão morrer antes de terem uma aposentadoria. E o número também que é posto hoje é um número que, na minha avaliação, volto a dizer, ainda é uma avaliação preliminar, mas me parece um número muito exagerado. Ou seja, as pessoas teriam que trabalhar 49 anos para alcançarem 100% de uma aposentadoria. Começando a trabalhar aos 16, para o que é bastante complicado, né? Me diga o seguinte, nesse caso específico da Previdência, como é que vocês atuariam? É uma campanha contra? Baixar a OAB no Congresso Nacional e
ir realmente para o corpo a corpo com os deputados? Como é que funciona numa questão como essa? Bom, a ordem tem dois formatos que ela pode adotar e que vai certamente adotar numa situação como esta. O primeiro deles, nós vamos atuar tecnicamente frente aos deputados e senadores, onde a OAB leva pareceres técnicos das suas mais diversas áreas de atuação, demonstrando exatamente o que nós entendemos sobre este ou aquele ponto. E, num segundo momento, se aprovada a PEC, a Ordem dos Advogados do Brasil tem legitimidade constitucional, é uma das instituições que está legitimada a ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade. Portanto, detectada a inconstitucionalidade neste ou naquele ponto da PEC, notadamente na questão da Previdência que nós estamos aqui a falar, a OAB estará, ela, se pronunciando, se manifestando. Primeiro vai para o plenário. Vai para o plenário e dizer, deputado, olha, tem isso aqui. Passou no plenário, passou no plenário, subiu para o Senado, Senado vota, aprova, tem essas irregularidades, vamos para o Supremo debater esse assunto. Exatamente. É isso aí que o senhor está... Só para fechar essa situação envolvendo OAB, por que a OAB não tem a bancada da OAB, já que tem tanto advogado no Congresso? Eu sei que tem gente de direita, de esquerda, mas, por exemplo, tem bancada ruralista, tem outras bancadas, né? Não tem uma bancada de advogados. Felipe, nós temos, eu costumo dizer que uma das maiores bancadas, se não a maior bancada que nós temos no Congresso Nacional é dos advogados. Sim. Por quê? Por que explico? Exatamente pelo que tu estás colocando. Ou seja, nós temos um grande contingente hoje de parlamentares que são advogados. Nós temos uma frente, né, na Câmara dos Deputados e no Senado de advogados, uma frente parlamentar da advocacia. Tem? Tem. Então tá bom advogados. Que atua exatamente pelo número de profissionais e de Mas não passa por cima das questões ideológicas. Não. Aí que tá, isso quer dizer. Ela é uma frente muito ampla e que pega... Nós temos advogados em todos os partidos. Não, por isso que eu ia dizer, no caso da bancada ruralista, mesmo quando passa por cima das questões ideológicas. Você vê que tem bancada ruralista em partido que teria nomenclatura socialista. E chega na hora, vota e não quer saber. Bom, vai lá e faz acontecer. Né? Vocês não têm esse poder, assim, né? Essa concentração. Não, a Ordem tem hoje, digamos assim, se nós formos examinar, nós temos advogados hoje em todos os partidos. Né? E não posso nem dizer, olha, partido A tem um contingente maior do que partido B. Isso também é uma coisa que acaba variando muito. Né? E vamos pegar assim, Comissão de Constituição e Justiça, é onde nós temos a maior concentração hoje de advogados. Por quê? Exatamente porque é uma área sensível na Câmara ou no Senado, né, e que precisa daquele profissional que seja um profissional do direito especificamente. Né? Certo. Bom, só para fechar essa questão, vocês tiraram uma nota muito forte a respeito das denúncias envolvendo aí a delação de Cláudio Melo. Né? Temer está nela, outros, Padilha, Gedel, Jucá, Renan... Bom, pega o PMDB, pega o PT em outros, pega PSDB com a AS, pega todo mundo. E é apenas a primeira. Como é que vocês vão continuar observando isso? Como é que funciona a partir de agora? E teve essas outras participações. Quanto tempo leva para se posicionar fora Temer? Quanto tempo leva? Tem que ter um crime de responsabilidade, como aconteceu com Dilma? Como é que funciona? Bom, primeiro a Ordem tem que continuar avaliando e acompanhando todas essas denúncias. Como disse, né, Felipe, nós estamos muito preocupados com o cenário político nacional hoje. Primeiro ponto é que estas denúncias ainda são denúncias iniciais ou vazamentos de delações que são iniciais, e tudo indica que o que virá ainda pela frente será algo que colocará um ingrediente novo neste processo como um todo. A questão do crime de responsabilidade ou não, nós temos que verificar o que acontecerá no curso e pegando já o atual mandato do presidente da República. Isto também, que não é o caso ainda, né? Que não, por hora, pelo que nós estamos vendo... Nesse caso, agindo tecnicamente, não é o caso. Pelas situações que estão colocadas neste momento, ainda não. Mas a OAB estará, e tem que fazer isso, estará atenta, acompanhando todas estas delações que venham a ser divulgadas. E também a Ordem tem a preocupação hoje exatamente com a situação política do Brasil. Porque nós vemos que tudo isso que está posto aí, e já vem de mais tempo, alcança todos os partidos políticos praticamente. Né? Então, isso demonstra também, Felipe, que nós temos hoje uma política que está no esgotamento. Né?
Não se trata aqui de demonizar a política. Não há democracia sem política. Não há política sem políticos. O que nós precisamos no Brasil hoje é depurar o sistema político. E mais, precisamos de uma reforma política imediatamente. Porque já se demonstra, por tudo que nós estamos vendo, que o sistema atual está absolutamente falido. Mas qual é a dificuldade de fazer essa reforma política? Vamos lá. A gente falou na reforma política lá no Collor, ainda incipientemente, mas se falou. Aí no governo Fernando Henrique, aquelas crises do governo Fernando Henrique se falou. No primeiro mandato de Lula se falou. No mensalão se falou bastante na reforma política. Ao longo do governo Dilma, era prioridade de Dilma fazer a reforma política. Qual é a dificuldade? O problema não é que está bom para eles, hein? Para nós está ruim, para a sociedade, mas não está bom para eles. O que eu posso afirmar neste momento é que é algo inadmissível nós vermos o número de anos que se tenta buscar uma reforma política e não se consegue. Né? E são várias legislaturas, ou seja, isso não significa que tenha sido uma omissão desta legislatura. Sim. Isso já vem de muito tempo. Né? Então, nós podemos afirmar que nós temos hoje uma falta de vontade política por parte dos nossos representantes de produzirem a reforma política que todos nós queremos. A impressão que me dá é o seguinte, para nós está bom. Porque é o seguinte, e a minha impressão de novo que vai acontecer desta vez é o seguinte, nós vamos descobrir lá o Roberto Jefferson, o José Dirceu, o Pedro Correia, desta delação toda da Odebrecht, da OAS, dessas todas aí, da Andrade Gutierrez e tal. Vamos pegar 3, 4 grandes cabeças do Congresso, corta as 3, 4 cabeças, e os outros 150, 200, 300, a gente acaba não fazendo o serviço. Por quê? Porque é demais. Né? Como é que você vai cortar 300 cabeças num Congresso que tem 500? Mas eu vou te dizer, Felipe, eu com muita franqueza te digo que eu acho que isso hoje dificilmente acontecerá. Tomara que isso seja certo. Porque veja bem, a sociedade hoje, ela tem acompanhado isso de uma forma direta. Né? E eu, inclusive, estava hoje ainda comentando, né? Me preocupa muito uma situação específica que nós vamos ter agora. Nós temos ali na frente o recesso, né? O recesso do Poder Judiciário. A sociedade ontem, né, e na sexta-feira e durante o fim de semana, tomou conhecimento de fatos gravíssimos, como disse, envolvendo inclusive o presidente da República, envolvendo governadores, envolvendo senadores, envolvendo deputados. Será que nós temos o direito? Eu estou colocando isso como um questionamento, inclusive. Será que nós temos o direito de, neste momento, sairmos todos em férias e dizermos, olha, nós vamos ter um recesso do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, do sistema judicial e vamos aguardar o retorno do funcionamento do Supremo a partir do dia 1º de fevereiro? A sociedade fica refém desta incerteza. O senhor não tem esse direito, nós da imprensa não temos direito, mas eles estão jogando com essa hipótese. Eles estão jogando que a fervura vai baixar, entrando em recesso, todo mundo baixa a fervura, e chega Natal, vem Ano Novo, eles jogam com isso. Pois eu acho, Felipe, que o que nós temos que defender nesse momento é celeridade absoluta para a apuração de todos esses fatos. Garantido o devido processo legal, o direito de defesa, porque isto é constitucional, isso faz parte do Estado Democrático de Direito, mas a sociedade não pode continuar refém destas incertezas. Isto tem, na minha avaliação, um efeito deletério para a própria cidadania, porque as pessoas hoje elas estão anestesiadas com tudo isto. As pessoas hoje estão descrentes com relação às instituições, com relação a apurações que devem ser feitas com a agilidade que todos nós esperamos. Imagina a sociedade continuar com esta incerteza durante 30, 60, 90, 100 dias. Né? E vamos agora dizer, olha, retomamos isso só em fevereiro. Eu concordo. Ou seja, é inimaginável, né? Nós ficarmos nesta situação de pensarmos, olha, o Brasil está com os seus principais agentes políticos sendo acusados, né, de situações gravíssimas, e nós desligamos um botão e religamos esse botão no dia 1º de fevereiro. Senhor, mas eles estão jogando com isso. Mas eu tenho... A OAB vai deixar o fogo alto. Se depender de nós, eu tenho dito o seguinte, Felipe, que eu não tenho o direito
nem de colocar lenha, nem de colocar carvão, nem de colocar gasolina nessa fogueira. Certo. Mas eu também não tenho o direito de usar extintor. Porque o que nós temos como dever, neste momento, é exatamente buscarmos o esclarecimento de tudo isso que está posto. Como fizemos no caso Collor, como tu lembraste, como fizemos no caso da ex-presidente Dilma, como fizemos no caso do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que, aliás, foi o primeiro ato da minha gestão, quando eu assumi, Felipe, no dia 1º de fevereiro. Isso é muito bom que eu possa relembrar, inclusive, para os nossos telespectadores. Dia 1º de fevereiro deste ano, foi o meu primeiro dia como presidente nacional da OAB. O primeiro processo que eu coloquei em pauta no Pleno do Conselho Federal foi um requerimento meu da presidência, aonde eu submeti ao Pleno um pedido de afastamento imediato do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Lembrando que naquela época, Eduardo Cunha, Felipe, era o homem mais poderoso da República. Muitos dos meus... Hoje é o Renan? Pelo que vimos, o presidente Renan está realmente com muita força. Estou conversando com o Cláudio Lamaque no 21h30. A gente volta a partir de Renan no próximo bloco, conversando com ele nesta noite. Cláudio Lamaque é presidente da OAB, é o nosso convidado. Voltamos em instantes. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Conosco essa noite no 21h30, Cláudio Lamaque, é presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou como ele gosta de dizer, e é correto dizer, do Conselho Federal da OAB. É que nós somos... Eu não sou, né? Na verdade, genericamente, genericamente o brasileiro é presidencialista. A gente adora... A OAB é presidencialista? Não, é parlamentarista, né? Não é presidencialista, é presidencialista. Acaba sendo presidencialista? Acaba sendo. É que o que acontece, Felipe, é que o presidente nacional da Ordem, né, e o presidente estadual também, ele fala e repercute as decisões do Conselho. Né? A instituição ela é gerida de forma presidencialista. Mas as posições da OAB, elas são posições extraídas a partir do seu conselho pleno. No caso do Conselho Federal ou da OAB Nacional, nós temos 81 conselheiros federais, que, como disse, representam 3 conselheiros, quer dizer, representam os 27 estados, sendo 3 por estado. É o Senado, mas essa é a comparação que normalmente as pessoas fazem. Falando em Senado, para a gente não perder aquele gancho no último bloco, Renan que fosse esquecer Não, Renan é o homem mais poderoso da República? Eu acho que o atual presidente do Senado Federal deu uma demonstração muito grande de força agora nesses últimos dias, né? Mas também acho que deu um péssimo exemplo para a sociedade na medida que deixou de cumprir uma ordem judicial, na medida que nós ficamos sabendo de todas as artimanhas, digamos assim, que o presidente do Senado utilizou para não cumprir uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal num primeiro momento. Procurou se redimir logo depois, né, quando nós vimos o próprio senador Renan Calheiros dando declarações públicas, dizendo posteriormente que decisões do Supremo devem ser cumpridas. Ironizou, né? Não sei qual é a interpretação disso num segundo momento, mas a partir de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, eu acho que ele tentou, de alguma forma, também remediar as suas declarações iniciais.
Eu conversei com muitos advogados dizendo o seguinte, olha, o Marco Aurélio Melo deu um checkmate. Porque da forma como ele montou a estratégia, não tinha como o Renan sair, a não ser por uma decisão política do Supremo. E por todas as negociações que a gente viu, e a imprensa colocou isso, teve muita negociação, teve um retrocesso da posição, inclusive, do Supremo em relação à primeira votação, que já estava parada 6-0. Todo mundo esperava o seguinte, olha, deu um checkmate aqui, não tem para onde correr, vão ter que tirar o Renan. Mas o Renan mostrou força, articulou e teve ministro que teve que dar a volta, deu 180. Inclusive o decano Celso de Mello. Não sei qual a sua posição a respeito da decisão. A minha posição enquanto presidente nacional da Ordem, Felipe, ela é muito difícil. Comentar uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesta linha é algo, para a OAB, muito complicado. Né? O que eu tenho a dizer é que, de fato, nós precisamos, né, que a sociedade compreenda que uma decisão judicial ela é objeto de cumprimento ou objeto de um recurso, não o que nós tivemos. As posições que foram adotadas por cada um dos ministros do Supremo, o próprio ministro Celso de Mello, né, para não deixar de fazer um pequeno comentário sobre isso, elas vêm fundamentadas a partir do seu voto na linha de que ele teria no episódio do 6-0, já dos 6 votos já proferidos pelo afastamento da linha sucessória, que ele estaria trabalhando com a ideia de que o membro do poder que estivesse na linha de sucessão, ele não poderia apenas assumir a presidência da República, permaneceria no poder. Segundo o ministro Celso de Mello afirmou, no seu voto, inclusive, este era o entendimento dele, inclusive naquele outro julgamento. Eu, particularmente, e aí é uma opinião apenas como advogado, certo, eu, particularmente, me filio a outra corrente. Ou seja, entendo que se esta é uma das condições do cargo, ou seja, o cargo lhe impõe esta condição de assumir a presidência da República pela falta do seu titular, se este determinado agente político perde esta condição sua, ele perde a condição de exercer o próprio cargo. Das melhores comparações que eu vi a respeito disso é o seguinte: o jogador de futebol é expulso de campo, mas o juiz determina que ele vai permanecer em campo, só que ele não pode fazer gol. É uma boa comparação. É uma boa comparação. Pegando o linguajar futebolístico, né? É uma das melhores. Assim, ó, o senhor está expulso, o senhor não pode, mas o senhor vai permanecer em campo. Só não faça gol. Também é uma coisa assim, foi uma boa comparação. Permanecendo no Supremo, o senador Lazier Martins esteve conosco. Uma das propostas dele é de, abre aspas, democratizar essa indicação para o Supremo. E ele disse aqui que o senhor tinha algumas contribuições a dar, porque via que não poderia ser da forma como ele está propondo, simplesmente um colégio de pessoas analisando. Isso poderia dificultar o acesso de setores da sociedade, de advogados ao Supremo Tribunal Federal. Qual é a avaliação da OAB de como deve ser composto o Supremo, já que tem um projeto que pode ser votado, já está praticamente em condição de voto, do senador Lazier Martins, de mudança nas regras para indicações ao Supremo? Conversei muito, Felipe, com o senador Lazier. Nós temos, enfim, tem um diálogo com ele extremamente positivo. O senador Lazier tem feito um excelente trabalho no Senado Federal e conversamos muito sobre isso também. Eu sou um entusiasta da ideia de que se possa aprimorar e em muito o processo de escolha dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. E o projeto do senador Lazier, ele é um projeto muito bom. Ele precisa, na nossa avaliação, na minha avaliação, ele precisa de algumas pequenas adaptações para que se possa ter uma democracia maior na escolha. Mas o projeto em si, o mérito dele é extremamente positivo, sem dúvida nenhuma. Tá. A OAB vai trabalhar nesse aperfeiçoamento. Quando chegar lá, vocês não querem simplesmente, olha, reúne um colégio e esse colégio indica. Não, mas a ideia do colégio ela é positiva. Na minha avaliação, no meu modo de ver... Deixa eu só dizer o seguinte, é que hoje passa tudo pelo presidente. O presidente tem esse poder de indicação. Tem lobby de tudo quanto é lado e o presidente tem esse poder de indicação. E aí o que está propondo o Lazier é que vários, como diriam isso assim... agentes políticos. Agentes da sociedade, agentes políticos, participem dessa indicação. Senado, Câmara, OAB,
para que se tenha uma democratização. É isso. Isto faz com que nós tenhamos uma maior democracia nesta escolha e vamos diminuir com este colegiado, que ele precisa de algumas adequações, mas isto faz com que se diminua o poder político da escolha do presidente da República. Né? E isto eu acho que é saudável, isto é extremamente positivo, notadamente no momento que nós estamos a viver hoje. Tá. O Supremo é muito político? O Supremo também é um tribunal constitucional, não deveria ser um tribunal político, mas ele acaba, em determinados momentos, sendo também, digamos assim, influenciado, né, em uma ou outra situação pela política, e isso nós acabamos vendo. Mas tem que ser e deve ser um tribunal eminentemente constitucional. Deixa eu mudar para 2 assuntos que eu acho de interesse mais povão, pegando mais sociedade, que são 2 brigas, uma o senhor comprou o ano passado, e nos interessa a todos. Hoje a gente está tendo uma conversa tranquila aqui, porque nós estamos gravando, TV, é super tranquilo. Né? O senhor está aqui, o microfone está funcionando. Eu boto o senhor no telefone, na rádio, cai. Né? Cai toda hora. Telefonia móvel, o celular está uma porcaria. Não tem como dizer outra palavra. O senhor já foi brigar com operadoras em nível de Rio Grande do Sul, quando era presidente da OAB Rio Grande do Sul. E quer uma briga maior lá. Como é que está essa situação? Isso que interessa para todos. O que a OAB pode fazer por nós? Felipe, pegando inclusive um gancho no que nós estávamos conversando agora há pouco. A situação da telefonia móvel é tão dramática, é tão absurda. Eu vou pegar um gancho que nós estávamos conversando agora. Eu estava acho que no Rio de Janeiro, numa cidade próxima da capital, ou seja, onde a telefonia celular tinha que pegar perfeitamente, quando eu recebi uma ligação, um jornalista, né, onde eu fui para o ar ao vivo com o celular. E o jornalista, e foi o primeiro momento que eu me manifestei sobre a saída do senador presidente do Senado, Renan Calheiros, e o telefone não funcionava, caía, e em cima de um problema... Brasília, eu já consegui, a gente já entrou no ar com o senhor em Brasília e caía. No prédio da OAB, mas eu digo assim, veja bem, olha a responsabilidade, isto atrapalha o trabalho do jornalista, atrapalhou o meu trabalho como presidente da Ordem, num momento dramático, digamos assim, da nossa República, em cima de um fato, ou seja, o senador Renan Calheiros estava tornando-se réu naquele momento no Supremo Tribunal Federal. A primeira instituição que estava se manifestando sobre isso era a OAB, e eu não conseguia me comunicar com o jornalista dizendo. Foi quando eu defendi o seu afastamento do Senado, da presidência do Senado, de forma voluntária. Fiz esta manifestação, a entidade, a OAB, foi a primeira entidade a se manifestar, porque entendo que efetivamente, em nome e em respeito ao próprio cargo, né, de presidente do Senado e de presidente do Congresso Nacional, ele deveria voluntariamente se afastar. Um réu, a partir do momento que é réu do Senado Federal, puxa o freio de mão e diz, olha, eu vou me afastar preservando o cargo de presidente do Senado, o cargo de presidente do Congresso Nacional, vou cuidar da minha defesa. Aliás, foi isso que eu disse, sem emitir um juízo de valor com relação ao mérito da questão, sem me manifestar com relação ao conteúdo do processo, porque aí ele terá o devido processo legal. Mas naquele momento não tive oportunidade de me comunicar. Vou mais longe, vou te dar outro exemplo. Eu estava no gabinete da Presidência Nacional da OAB, e fui entrevistado por um jornalista, e aqui acho que não cometo nenhuma indelicadeza em informar e dizer qual foi a emissora, uma emissora de rádio da Jovem Pan, né? E a Jovem Pan, a entrevistadora da Jovem Pan me perguntava exatamente a questão do anterior presidente da Anatel, João Rezende. Certo. Ela teve que completar a ligação comigo no mínimo umas 6 vezes, para que eu pudesse dar as informações que eu estava ali para prestar. Ou seja, 10 vezes seria um exagero, mas no mínimo umas 6 ou 7 vezes a ligação teve que ser reiniciada. Por quê? Porque nós vemos hoje, ou vimos até então, isso eu acho que eu estou hoje fazendo esta diferenciação entre um momento da Anatel e o momento atual, porque o momento anterior, na presidência do senhor João Rezende, que era o anterior presidente da Anatel, nós tivemos efetivamente, enquanto presidente nacional da Ordem, eu tive um enfrentamento com ele. Pedi também o seu afastamento formalmente da Anatel.
inclusive à presidência da República, porque entendia que ele estava ali muito mais fazendo, às vezes, de um presidente de sindicato das empresas de telecomunicação do que do presidente de uma agência reguladora do porte de uma Anatel, que tinha que se preocupar, sim, com o direito dos consumidores em regular o mercado, o que não acontecia. Agora, há poucos dias, recebi a visita do atual presidente, do novo presidente da Anatel, lá na UAB, e ele me fez algumas afirmações e, inclusive, me fez algumas promessas no sentido de modificação da postura da Anatel, que eu quero esperar. Vai virar agência reguladora e vai cobrar das operadoras. Eu espero que isso aconteça, Felipe, e eu, inclusive, já informei a ele, ao novo presidente da Anatel, que a UAB, e eu não tive, foi tempo para isso, em função de todos esses problemas políticos que nós estamos hoje vendo no Brasil, mas já informei a ele que, inclusive, a Ordem já está trabalhando. Eu pedi que o Conselho Federal fizesse um exame técnico da questão da telefonia agora nacional, não apenas a questão de telefonia no estado A, B ou C, mas isso o problema é nacional. É nacional. Bom, o exemplo é este que nós estamos aqui agora a conversar. Eu estou no prédio central da OAB, no edifício sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no gabinete da presidência, no 13º andar, e não consigo falar no telefone. Não. Imagina que isso é algo inaceitável. É impensável, impensável. Inaceitável. Agora, a constatação para o senhor parte da mesma questão que foi a ação local. Quer dizer, estão vendendo mais telefones que a capacidade de ofertar serviço. Perfeito, Felipe. Continuo defendendo aquilo que defendi aqui no Rio Grande do Sul, inclusive quando nós tivemos aquela liminar deferida ao OAB, quando nós fomos ao Poder Judiciário, São mais de quando nós fomos ao Procon. milhões de linhas de telefone celular no Brasil. É um negócio... Continuo defendendo aquilo que defendi quando nós recebemos esta liminar, ou seja, de que as empresas de telefonia sejam proibidas de vender novas linhas até que elas comprovem efetivo investimento para solucionar o problema. Muitos podem me dizer, mas Lamáquia, mas isso é um desrespeito com o futuro consumidor. E eu digo, isto antes de nós pensarmos em respeitar o futuro consumidor, nós temos que respeitar o atual. Não, como defensor do livre mercado, e sou mesmo tranquilo, mas é o seguinte, gente, não tem como. Não estão proporcionando os serviços que vendem e continuam colocando mais telefone. Felipe, nós estamos pagando por um serviço... E é caro. No Brasil nós estamos é muito pagando caro. por um serviço que muitas vezes nós não recebemos. Exatamente. Ou seja, então nós pagamos em duplicidade, porque nós pagamos e não recebemos o serviço. Mais uma bitributação que nos colocam. Chega o governo de um lado, as empresas privadas de outro. Bom, a questão da segurança pública. O senhor veio forte também no seu mandato aqui no Rio Grande do Sul nessa questão, e em nível nacional também resolveu tratar dessa questão, começando pelo Rio Grande do Sul, onde a gente teve, nesse momento, eu acho que tem um arrefecimento, não melhorou a situação, mas pelo menos é o seguinte, e aí eu tenho que ser honesto com o telespectador, não houve mortes de manchete de jornal. Teve uma sequência de mortes ali que ofendiam a todos nós, que preocupavam a todos nós, especialmente a classe média, porque nós nos sentimos a próxima vítima e há algum tempo não há. Então parece que o assunto saiu um pouco no noticiário. Mas a gente vai ver, a questão da segurança continua muito ruim, seja no Rio Grande do Sul, seja em outros estados brasileiros. Como é que a OAB vai tratar isso? Bom, essa é uma das bandeiras que está na minha agenda permanente, né? Seja aqui no estado do Rio Grande do Sul, e hoje, inclusive, o presidente Ricardo Brevi, presidente da UAB do estado do Rio Grande do Sul, hoje o Brevi fez na UAB, lá no estado, no prédio da UAB, uma grande audiência com a sociedade civil, tratando exatamente desse tema da segurança pública. Criou uma CPI. De forma técnica. Requereu, a OAB requereu uma CPI, acabou se criando uma comissão parlamentar, né? Mas acho que nós vamos evoluir nesse tema na medida que se tenha debates técnicos como este que nós tivemos na UAB hoje. Mas nacionalmente eu tenho procurado inserir esse tema na agenda de todos os 27 presidentes de OABs nos estados. Por que isso, Felipe? Porque nós temos que conhecer a situação de segurança no Brasil como um todo. E temos que ter presente um ponto que me parece fundamental, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também aqui. Que nós começamos a atuar na segurança pública, ou nós começamos a melhorar a segurança pública na medida que nós tivermos um olhar diferenciado para os presídios. E eu explico. Muitas vezes as pessoas, e o leigo na rua, ele não compreende bem isto. Ele acha que quando se fala em melhores condições de presídios, nós estamos defendendo os presos.
nós estamos defendendo direitos humanos dos presos. E estamos. Mas quando defendemos os direitos humanos dos presos, nós estamos defendendo o direito da sociedade de ter segurança. Por quê? Porque os presídios hoje são verdadeiras faculdades do crime. Notadamente presídios como os que nós temos em Porto Alegre, o Presídio Central, como nós temos o Pedrinhas, no Maranhão, como nós temos tantos outros presídios Brasil afora. Estes presídios, aonde não se tem a mínima capacidade de ressocialização de um preso, aonde se coloca um preso com menor potencialidade ofensiva, convivendo com outros presos de enorme potencialidade ofensiva, e notadamente de conhecimento do crime, nós estamos retroalimentando a insegurança. Nós estamos retroalimentando o crime. Por quê? Porque este camarada, que tem menor potencialidade ofensiva, que é preso por uma coisa de menor agressividade, quando ele cursa esta faculdade e quando ele sai do presídio, ele sai muito mais violento do que quando entrou e sai muito mais preparado para o crime. Por quê? Porque ele aprendeu técnicas do crime dentro do presídio. Portanto, eu defendo que nós tenhamos uma divisão, aonde nós possamos ter nos presídios, primeiro, não presídios mais superlotados, para que se possa ter a ideia da ressocialização, e segundo, que esse preso de menor potencialidade ofensiva, ele esteja separado, apartado dos presos de maior potencialidade. Isto fará com que nós não estejamos retroalimentando, como disse, o crime no dia a dia. Certo. Bom, eu tenho que começar a encaminhar o encerramento do programa. Deixa eu voltar a duas questões. A primeira a questão é a seguinte. Com relação à OAB, nós temos hoje uma situação de crise institucional no país. Vocês acompanham a crise, e o senhor me disse algo que eu torço para que hoje seja certo, que vão ter mais de 2, 3 grandes cabeças cortadas no Congresso. Esse é o seu sentimento, essa é a sua ideia. O senhor imagina que... Não, além do meu sentimento, Felipe, eu te diria que a ordem está direcionada para isso. Primeiro, para fortalecer a atividade do Poder Judiciário, porque isso é uma obrigação da OAB, fortalecer a atividade do Ministério Público, porque é uma obrigação da OAB, e fortalecer a atividade do advogado na defesa. Há poucos dias tive inclusive um embate na Câmara dos Deputados nesse sentido, aonde nós criticamos uma eventual tentativa de se criar o crime de hermenêutica, que é o crime de interpretação de uma decisão judicial, que isso seria um absurdo, seria nós estarmos criando dificuldades e desrespeitando prerrogativas da magistratura e do Ministério Público. E segundo, tive eu no Congresso Nacional, em nome da OAB, defendendo as prerrogativas da profissão do advogado, buscando penalizar ou criando normas que penalizem o descumprimento das prerrogativas do exercício profissional do advogado. Por exemplo, nós temos uma lei que diz que a conversa entre advogado e cliente, ela é sigilosa e não pode ser interceptada. Certo. Sistematicamente, nós temos este descumprimento. Portanto, nós estamos colocando uma pena. Isto foi o que a ordem foi defender. Pena em nome para quem? Ministério Público, Polícia Federal? O agente político, seja ele Ministério Público, seja ele um agente policial, seja ele um juiz de direito, seja quem for que descumprir, o agente político que descumprir... Qual é o limite disso? Assim, ó, o Felipe está querendo montar com o advogado dele, nem todo advogado é santo. Mas aí é diferente, Felipe. Mas quer montar um esquema. O advogado está participando do esquema. Aí, como é que funciona? Pois até o momento que ele seja um advogado no exercício da sua atividade profissional regular, ele é um advogado. E ele tem uma lei que preserva, não a ele, advogado, preserva o Felipe, que é o cliente. Por que preserva o Felipe? Porque o advogado está representando o Felipe. A prerrogativa é minha da profissão, certo, mas ela protege o cidadão, qualquer um de nós, né? Quando se fala em prerrogativas da atividade profissional do advogado, nós temos que compreender que o advogado não é apenas aquele que defende o criminoso ou que defende alguém que está sendo acusado do crime. O advogado atua nesta defesa, na defesa de um criminoso, na defesa de alguém que está sendo acusado de crime, e isso é importantíssimo numa democracia, num Estado democrático de direito, mas o advogado também funciona como assistente da acusação. E também tem as suas prerrogativas neste momento. Tá. Assim como ele funciona numa causa civil, onde ele está defendendo o patrimônio de alguém. Todas estas prerrogativas pertencem ao cidadão que o advogado está a representar. E, portanto, elas devem ser respeitadas, aquelas que estão na lei. Quando o advogado funciona, não como advogado, neste teu exemplo, onde ele está
juntamente com o criminoso ou com alguém que está sendo acusado, ele está praticando um crime, ele pode ter sim o seu sigilo quebrado e ele deixa de ser um advogado ali e passa a ser sim um criminoso. E este deve ser punido. Vocês conseguem diferenciar bem isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E isto quem diferencia também é o próprio juiz, quando determina uma interceptação telefônica. Isso deve ser observado e respeitado. Porque o juiz, ao ver provas que sejam elas fundadas de que o advogado não está funcionando como advogado, e sim como criminoso, ele pode fundamentadamente, na sua decisão, dizer: esta interceptação tem que ser feita. Eu vou te dar um outro exemplo que até não traz esta, digamos assim, essa dificuldade, às vezes, de interceptação, porque aí tem um pouquinho de um critério subjetivo. Nós temos uma outra situação, dentre várias, que são ditas como prerrogativas da profissão do advogado, mas que eu digo que são prerrogativas da sociedade e da cidadania. Um preso, ele tem o direito de se comunicar com seu advogado de forma livre e reservada. Parlatório, mas de forma reservada. Nós temos hoje alguns presídios federais de altíssima segurança que isto não está acontecendo. Isto fere o Estado Democrático de Direito. Portanto, o que nós fomos buscar no Congresso Nacional foi para que, nestes casos, quando houver descumprimento desta lei federal, que é a Lei 8.906, nós tenhamos uma pena para quem descumprir, seja ele o agente político que for. Deixa eu só... Hoje pela manhã, em um comentário que eu fiz na rádio, eu disse o seguinte: não confundam poder com força. A gente tem que dar mais força para o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Judiciário Federal. Poder eles já têm o suficiente, porque, afinal de contas, a gente está vendo aí que tem muita gente na cadeia. É isso. Quer dizer, tem que ser... Eu uso a seguinte frase: não confunda autoridade com autoritarismo. Perfeito. Que é exatamente o que tu disseste. Tu tens uma frase perfeita, eu tenho esta outra que acho que é perfeita também. E é isto que nós temos que ver. Por isso eu digo que o sistema de justiça, Felipe, ele funciona a partir do respeito deste tripé. Ou seja, na medida que o juiz de direito tiver as suas prerrogativas resguardadas e a sua atividade profissional absolutamente protegida, porque isso é fundamental no Estado Democrático de Direito, por isso eu falei agora da ideia de se criminalizar uma decisão judicial que ela tenha este ou aquele enfoque. Aí nós estaríamos criando o crime de hermenêutica. Isto numa democracia muito ruim. Portanto, o Poder Judiciário, o magistrado, ele tem que ter a condição de julgar livremente. Isso é prerrogativa sua. E a Ordem dos Advogados do Brasil defende isso ao longo de seus 86 anos. Aliás, na época da ditadura, fomos nós, os advogados, os primeiros a defender as prerrogativas de magistrados e de membros do Ministério Público. A mesma coisa para os membros do Ministério Público. Mas para que se tenha uma balança equilibrada, nós temos que ter também nos advogados estas prerrogativas respeitadas, em nome do cidadão, em nome do direito que cada cidadão tem que ter. E volto a dizer, este cidadão nem sempre é o cidadão que está sendo acusado de um crime. É também aquele cidadão que vai defender em juízo um patrimônio seu, o seu imóvel, que vai defender a sua honra em juízo. Estas garantias, o seu advogado tem que ter em nome do cidadão. Olha, tem muita coisa para conversar ainda, vamos marcar algumas outras. Só tem que acertar sempre a agenda, né? O senhor chega em Porto Alegre em voos rasantes, né? Passa pela capital rapidamente, apesar de ir ao escritório, ir em casa, para o outro dia é que já voa de novo. Quando estou em Porto Alegre, Felipe, eu tenho que... Cada dia na semana que eu fico em Porto Alegre, esse meu dia tem que render muitas vezes por 2 ou 3 dias. É por isso. Quero agradecer ao senhor, né? Sim, quem perguntou aí pelas redes sociais, sim, isso aqui ele tá com o bottom da OAB, eu tô com um pin da OAB, eu tô com um bottom do Inter, um pin do Inter. Sim, foi uma segunda dolorida, né? Foi. Mas eu, como tenho, Felipe, eu tenho dito para os meus amigos, inclusive isto hoje, ontem disse muito isto, no WhatsApp, naquela brincadeira saudável, né? Eu digo, olha, gente, eu tô sem tempo para falar sobre futebol. Tem muito problema no Brasil e eu tenho que cuidar desses problemas. Agora não falo sobre futebol. Eu não consegui ter uma resposta assim. Cláudio Lamac, obrigado pela presença aqui. Alegria muito grande. Sobre essa questão do Inter, sim, nós dois somos colorados. E deixa eu dizer o seguinte, o Inter anunciou hoje Antônio Carlos Zago, Jorge Macedo, tem uma série de outros anúncios que estão sendo realizados
pelo presidente eleito Marcelo Medeiros, pelo vice de futebol Roberto Melo. Nos próximos dias, Marcelo Medeiros deverá estar conosco aqui no 21h30, como esteve a semana passada, presidente campeão da Copa do Brasil, Romildo Bolzan Júnior, tá certo? Obrigado a você pela sua sintonia. Nós voltamos amanhã. Tchau. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa